Olá, meninas do sétimo ano. A tia Valéria está aqui para explicar para vocês o conteúdo de geografia. Espero que todos estejam bem em casa, tomando os devidos cuidados, lavando sempre as mãos. Se precisar sair, usem máscara. Mas é isso. Assim, se Deus quiser, logo em breve estaremos juntos. Mas não deixem de estudar. Para isso, peguem o livro de vocês e acompanhem o que a tia está falando, tá? Olha, a tia vai falar voltando ao tema 1 e 2, para a gente dar uma revisadinha, tá? Unidade 2, Brasil, população. Tá? A população total do Brasil, os aspectos gerais da população brasileira. Em 2016, a população absoluta total do Brasil, ela somava cerca de 206 milhões de habitantes. Né? Isso fazia do Brasil o quinto país mais populoso do mundo. No início do século XX, até 2016, o número de habitantes do Brasil ele aumentou mais de 11 vezes. Tá? Hoje, apenas duas cidades brasileiras mais populosas, que são o Rio de Janeiro e São Paulo, existem mais pessoas do que havia no país todinho em 1900. Gente, a densidade demográfica. Voltando para a densidade demográfica, que está na página 46 do livro de vocês, gostaria até que vocês acompanhassem, tá? Acredito que até já grifaram, que a tia pediu. A população do Brasil se distribui de forma totalmente irregular, porque nem todo canto tem o mesmo total de pessoas, né? Vocês sabem muito bem disso. Para saber qual é a concentração de habitantes em determinada área, divide-se o número de pessoas pelo tamanho da área. Isso eu chamo de população relativa do país, ou densidade demográfica. Eu falei da população absoluta, que é o número total de habitantes, e para não saber a população relativa pelo total de habitantes, pelo tamanho da área de determinado lugar, ou mesmo do país em si. Tá? Falando de natalidade e mortalidade. O crescimento natural vegetativo, né, ou vegetativo de uma população, ele é determinado pela diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade. Podemos ver isso da seguinte forma. A taxa de natalidade, ela representa o número de nascidos por 1000 habitantes em determinado período. Assim, uma taxa de natalidade de 4%, né, indica 4 nascimentos para cada 1000 habitantes. E a taxa de mortalidade representa o número de óbitos a cada grupo, tá, de 1000 habitantes em determinado período. Então, a taxa de natalidade, o tanto de gente que nasce, né, por período, e a mortalidade, o tanto de pessoas que vão morrendo em determinados grupos. Ok? Passem a página. Quem quiser pode observar também o mapa que está exposto na página 47 sobre a densidade demográfica. O crescimento populacional ele está em queda. Isso devido ao quê? Diversos fatores fazem com que a população do Brasil venha a cair. Tem 3 que a gente pode destacar, né? Um deles, a mulher ela foi inserida no mercado de trabalho. Antes a mulher não trabalhava, então a mulher, a tendência era ter mais filhos. Outro fator é o uso do anticoncepcional. A cada dia as mulheres vão tendo consciência de que elas não devem ter tantos filhos. E outra forma é o planejamento familiar, né? As pessoas casam e logo já vão combinando se vão ter filhos ou não e quando vão ter esses filhos, se planejando para uma vida futura. Esses 3 fatores fazem com que a população do Brasil ela tenda a cair a cada dia, ok? Um dos resultados dessas mudanças foi a diminuição da taxa de fecundidade, que indica o número médio de filhos por mulher, considerando, gente, que as mulheres entre 15 a 49 anos. No Brasil, em 1960, era de 6,3 filhos por mulher. No 80, caiu para 4,4 filhos. Já em 2010, já era inferior a 2 filhos por mulher. Então, a tendência é a mulher diminuir o tanto de filhos que elas querem ter. Idade e sexo. Aqui a tia vai falar um pouquinho, bem rápido, da pirâmide etária, tá? Que a pirâmide, ela é um gráfico que representa a quantidade de pessoas, né, masculinas ou femininas, e por idade.
tá? Se está crescendo ou se está diminuindo. As pessoas, ó, a pirâmide etária brasileira, em 1980, tem até as duas comparando aí de 2020, provavelmente, né, que a gente está, e de 1990. A de 1980, aliás, tem base larga, o que indica a taxa de natalidade elevada. Já a de 2020, ela aponta um país mais maduro, isto é, está aí na imagenzinha, né? Só olhar para a imagem dá para entender. Com predomínio de adultos na faixa etária de 20 a 59 anos. E a consequência dessa baixa natalidade, gente, daqui a um tempo, né, não vão mais ter profissionais no mercado de trabalho, o que poderá comprometer a previdência social, né, que garante o pagamento, a aposentadoria, os benefícios, auxílio doença, salário maternidade, essas coisas, né? Continuando, o tema 2 fala das desigualdades territoriais, que é a renda per capita, a pobreza, né, que impera no Brasil. Isso se deve a quê? Né? Os indicadores sociais. Os principais deles que a gente tem sempre estudado, né? Que a gente sempre está no nosso dia a dia, educação, saúde, renda, né? Então, isso são os nossos indicadores. PIB per capita, né, é uma das formas usadas para avaliar a riqueza do nosso país. Como é feita essa avaliação? Para calcular, a gente divide, né, como a gente faz essa divisão? O produto interno bruto, que é o PIB, né, a soma em valores monetários de todos os bens e serviços produzidos durante um determinado período. É assim que se avalia mais ou menos, né, a renda do nosso país. A educação. Gente, em 2016, a taxa de analfabetismo no Brasil foi de 7,2%, né, o que correspondia a 11,8 milhões de brasileiros. No mesmo ano, cerca de 66,3 milhões de pessoas de 25 anos ou mais de idade tinham concluído apenas o ensino fundamental e menos de 20 milhões de adultos haviam concluído o ensino superior. Isso quer dizer o quê? Que existia um programa, né, do governo, que era o Brasil alfabetizado. Isso influenciava demais com que as pessoas concluíssem depois de adulto o seu estudo. Hoje em dia as pessoas estão deixando mais, né, para se estudar quando ficam mais velhas. O que a gente está notando que a cada dia as pessoas estão deixando mais, abandonando o estudo cada vez mais cedo, né, o que vem ali prejudicar futuramente. Isso se dava por quê? Pela falta de acesso às escolas, né, muitas vezes por não ter alimentação, isso alguns, né, vinham ter na escola, e daí sucessivamente, tá? Ó, longevidade. O que vem a ser um país longevo? É aquele em que a população ela apresenta expectativa de vida, ó, lá em cima, né, totalmente elevada, né, a boa qualidade dos serviços de saúde, saneamento básico, tudo é perfeitinho, né, praticamente tudo muito bom. Então, um país longevo vem a ser, né, a população, né, totalmente adaptada às condições de vida melhor. Então, a longevidade da população brasileira aumentou ultimamente, né, nas últimas décadas ela tem aumentado muito, da população brasileira. Tá? Após o país reduzir a taxa de mortalidade infantil e elevar a expectativa de vida. Antes, a população, as crianças, né, já nasciam, muitas crianças já nasciam, né, sem vida, outros morriam logo a nascer, então a mortalidade infantil era constante e hoje diminuiu demais isso, né? E a expectativa de vida da população, ó, aumentou em muito. O índice de desenvolvimento humano. Para calcular o desenvolvimento humano de um município, estado ou país, né, é utilizado o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Uma medida que considera, né, as 3 dimensões, que é a renda, que eu já tinha falado, a educação e a saúde de uma população. Isso eu até tinha comentado com vocês, tá? E ele varia, o IDH, ele varia de 0 a 1. Quanto a mais próximo tiver de 1, melhor será a qualidade de vida da população. Tá? O IDH do Brasil ele evoluiu nas últimas décadas e em 2015 alcançou o valor de 0,754, considerado elevado e bem superior ao registro em 1990. Apesar da melhoria, né, do índice de desenvolvimento,
registrado no Secretaria da Saúde e Educação, ele piorou na renda, melhorou na educação, ele melhorou na educação e na saúde, mas piorou na renda. Meninos, olha, eu expliquei o tema 1 e 2 como forma de revisão, né? Lá na plataforma vai estar a atividade de vocês, eu espero que concluam essa atividade do jeito que a tia pediu e estudem para a nossa avaliação global, tá certo? Até a próxima. Grande beijo. Olá, meninos do 7º ano. Ainda em casa, devido à pandemia, mas a gente acabamos nossas férias, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências. Eu já tinha iniciado o capítulo 3, que é sobre a classificação dos seres vivos, e eu vou dar continuidade a esse conteúdo. Antes, só lembrando que a célula, né, ela foi descoberta logo no início, quando o cientista Robert Hooke ele resolveu fazer um experimento, né, com a cortiça e achou aquele material muito parecido com uma célula. E também, a partir daí, foi criado o microscópio, né? Isso é só um resumozinho do que eu já falei para vocês. Dando continuidade, é que a tia comentou também sobre os instrumentos ópticos, vocês fizeram atividade em sala. Agora a tia vai dar uma revisadinha sobre as células e que elas são estruturas vivas, como vocês já sabem, e a menor estrutura viva, né, que um ser, qualquer ser vivo, vem a ter. As células, elas têm diversos formatos, umas são mais prolongadas, outras arredondadas, outras são mais compridinhas, né? Os nossos músculos, elas têm um tipo de células, os músculos têm um tipo de célula, o osso tem outro tipo de célula, a pele tem outro, então cada um tem o seu formato modificado. Continuando nosso conteúdo, a tia gostaria de falar sobre os seres pluricelulares e os unicelulares. Já está dizendo, quando eu falo de pluri, eu falo de plural, muitas coisas. Então, um ser pluricelular, ele tem mais de uma célula. O ser unicelular só tem uma única célula. Revisãozinha, viu? Vocês podem acompanhar até no livro de vocês, a partir da página 50, que vocês vão grifando os tópicos mais importantes. Aliás, isso vocês já devem ter até grifado, tá? As células, elas só podem ser vistas através de microscópio. Então, uma célula é um ser muito pequenininho, que não dá para ver, né, a olho nu. As bactérias e os protozoários, elas são exemplos de seres unicelulares, por ter apenas uma única célula. Já os outros seres, como um cachorro, um gato, seres humanos, esses são pluricelulares. Até mesmo as plantas. A estrutura de uma célula, para vocês conhecerem melhor. Para vocês terem noção de célula, a célula ela pode ser a célula animal, a célula vegetal e a célula bacteriana. Eu vou falar sobre cada uma delas. Os componentes principais da célula, que vocês já devem saber, até comentei também, a célula ela tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Vamos começar falando da célula bacteriana, que é essa que a tia criou um esquema, né, para vocês entenderem melhor. A célula bacteriana, ela é considerada uma célula, considerada um ser procarioto, por quê? Um ser procarioto é aquele que a célula não tem um núcleo individualizado, que seja o núcleo dela, ela não tem praticamente núcleo, né? É tudo solto, as organelas são todas soltas dentro da célula. Já as células animal e vegetal, elas são consideradas eucarióticas, porque presença, né? Presença de núcleo. Perceba que tanto a célula animal como a célula vegetal, no esquemazinho que a tia criou, né? Bem básico para vocês entenderem, ela tem um núcleo bem separadinho das outras organelas dentro do citoplasma, né? Então, por isso que é considerado um ser eucariótico. Outra coisa, a célula animal e a célula vegetal, elas têm uma certa diferença entre si. Por quê? A célula vegetal, ela tem dois componentes, né, que não tem na célula animal. Isso vocês vão ver lá no 8º ano com mais certeza, com mais determinação, com nomes diferentes, né? Então, a célula vegetal, ela tem organelas fotossintetizantes, né, aquelas que produzem a fotossíntese na planta.
E que essa partezinha que a tia colocou aqui, essas cores, claro que não são as reais, né? Nem no livro de vocês podem acompanhar no livro, que tá mostrando basicamente, né? Várias cores, mas são cores fantasiosas. Ó, as organelas, isso aqui não tem na célula animal. E tem também outra partezinha que é a parede que reveste a célula, parede celular, que compõe essa célula. Então, esses dois componentes, eles não tem na célula animal. Para melhor vocês compreenderem, olha o esquemazinho que tem no livro de vocês, na página 56, tá? Outra coisa que a tia queria falar era sobre os 3 domínios. Os 3 domínios dos seres vivos são os domínios das bactérias, né? Que são o domínio bactéria mesmo. Tem o domínio árquea, que é o das arqueobactérias, dos seres procarióticos, e temos o eucária. O eucária está incluído no terceiro domínio, sabe o quê? Os fungos, está incluído os animais, as plantas e os protistas. Que lá naquela tabelinha que a tia passou para vocês, está bem especificado cada um, tá? Cada ser, até dando exemplos, tá bom? Essa tabela que a tia está falando, ela está na página 58 do livro de vocês. Eu quero que vocês leiam ela passo a passo, para entender melhor, tá? A tia hoje, a aula da tia vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi uma simples revisão de tudo que já foi explicado em sala. E as atividades que vão anexas lá na plataforma para vocês entenderem melhor e captarem, né, o conteúdo. Então, continue em casa, tomando os devidos cuidados. Muita atenção durante os estudos de vocês. Vai ter avaliação sim desse conteúdo. Então, o interessante é que vocês pausem o vídeo, vão lá, peguem o livro e tá atento, marcando todo o conteúdo, tá? Grande beijo, tchau!